está lá na lei das eleições. Eu ainda aqui não estou tratando especificamente da resolução de prestação de contas. Mas lá na lei das eleições, como está regrado? Está regrado que são considerados gastos eleitorais as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência de prestação de serviço advocatício, de contabilidade. No curso das campanhas eleitorais, serão considerados gastos eleitorais, mas serão excluídos dos limites de gastos da campanha. E aí eu preciso contar para vocês a história desse dispositivo e como chegamos nisso na eleição de 2019, de 2020, porque isso foi uma regra que tem um históricozinho. Que histórico é esse, pessoal? Como eu disse no primeiro encontro da gente, em 2015 a gente teve uma reforma eleitoral bem significativa, que instituiu o limite de gastos, reduziu o tempo de campanha, vetou várias formas de publicidade eleitoral, vetou, pessoal, gastos com publicidade no rádio e na propaganda. Antes a gente tinha muitas superproduções na rádio e na TV. Teve uma regra que foi alterada no artigo 54 da Lei das Eleições, limitando o que pode ser feito na propaganda, principalmente da televisão, né, que ela é muito... Geralmente eram gastos muito expressivos das campanhas eleitorais. Mas o fato é que, quando estabeleceu limites de gastos, o que foi feito? Qual foi a regra, a solução para que essa limitação não chegasse às despesas profissionais dos contadores e dos advogados? Então, em 2016, na eleição de 2016, o TSE estabeleceu na resolução de prestação de contas que somente seriam despesas eleitorais os gastos com consultoria, ou seja, só precisava entrar na prestação de contas os gastos com consultoria. E consultoria, vocês sabem o que são, é aquela orientação, tirar dúvidas, a prática mesmo, principalmente da advocacia, por exemplo, que é processo judicial, advocacia litigiosa, né, acompanhamento de processos e etc., ela estava fora das despesas eleitorais e não entrava, então, nos gastos de campanha. Só que aí o que aconteceu, pessoal? 2015 também foi vetado o financiamento empresarial. Então, com esse veto ao financiamento empresarial, as campanhas todas tiveram uma diminuição de receita. Uma diminuição de receita. Qual foi a solução para isso? No Congresso? Aumentaram o financiamento público por meio do fundo partidário e criaram o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, foi essa a solução do Congresso. Tá, não temos financiamento empresarial, então nós temos que ter alternativas para financiar as campanhas eleitorais. Então, aumentaram o fundo partidário e criaram o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Só que não alteraram, para a eleição de 2018, essa regra sobre os gastos eleitorais de advogados e contadores. Continuou sendo considerado apenas a consultoria como gastos eleitorais, como despesas eleitorais. E aí o que foi que aconteceu? Muitos profissionais, principalmente advogados, colocaram nos seus contratos de assessoria que aquele contrato não era só para consultoria, mas também para as demandas judiciais. E aí o tribunal começou a dizer, olha, isso aqui não é despesa eleitoral. Despesa eleitoral são só os gastos com consultoria. Então, essa despesa que foi paga com o FEFC, que foi paga com fundo partidário, ela é ilegal, porque não é uma despesa eleitoral. Portanto, o candidato que gastou dinheiro com assessoramento, com contratação de assessoria para processos judiciais, ele tem que devolver esses recursos que pagou
com recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, diante dessa realidade, e aí, novamente, e aí a classe, tanto de contadores como de advogados, disse, olha, vamos discutir com o Congresso para ter alternativas de pagamento dos honorários. Então, como é que a gente soluciona isso? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, essa realidade que foi aprovada em 2019, e olha, Lígia, João Milton já ligou a câmera que ele vai participar do debate hoje, tenho certeza. Então, primeiro, ele estabeleceu duas coisas. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência de prestação de serviço e advocacia e de contabilidade no curso da campanha são considerados gastos eleitorais. Mas, esse é o primeiro ponto que Lígia já abordou bem, eles são excluídos do limite de gastos de campanha. Então, no SPCE, tem um módulo próprio para lançar essas despesas do candidato com assessoria e com contabilidade, justamente para não entrar no limite de gastos de campanha. Tá? Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é justamente ratificando isso, serão contabilizados no limite de gasto de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e efetuadas pelo partido. Aí, que puderem ser individualizados. Para fins do disposto do caput desse artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, aí por isso que ele ampliou, a assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços e campanhas eleitorais, e em favor destas, bem como processo judicial de defesa de interesses do candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Então, a solução aqui foi dizer, olha, não entra no limite de gastos. Tá? Não entra no limite de gastos, é uma despesa, mas não entra no limite de gastos. E qual é o argumento por trás disso, o fundamento? Ele disse, olha, para eu fazer uma campanha, eu candidato, eu tenho que ter advogado e contador. A legislação me obriga a ter candidato e contador para que eu possa me defender e ser candidato. Então, eu tenho que ter a liberdade de contratar os profissionais que eu queira e com os preços que eles praticam livremente no mercado, para que eu não fique prejudicado com o meu direito de defesa. Tá? Então, esse foi o primeiro fundamento por trás disso.